As luzes da pequena casa na periferia de Anápolis ainda estavam acesas, mesmo sendo quase meia-noite de uma quinta-feira. No quarto simples, decorado com pôsteres de cantores sertanejos e uma violão pendurado na parede, Marcos Oliveira, um jovem de 23 anos, não conseguia conter a ansiedade. Sentado em sua cama, ele segurava um envelope com tanto cuidado, como se carregasse o mais precioso dos tesouros. E, para ele, realmente era. Não acredito que consegui, mãe. Depois de tanto tempo, vou finalmente conhecer o Leonardo, disse Marcos, enquanto sua mãe, Dona Regina, uma mulher de meia-idade com traços marcados pelo trabalho árduo, sorria da porta do quarto. Dentro do envelope estavam 2 ingressos VIP para o show de Leonardo em Goiânia, que aconteceria naquele fim de semana, incluindo um breve encontro com o cantor após a apresentação. Conseguir aqueles ingressos não havia sido fácil. Marcos trabalhava como auxiliar administrativo em um pequeno escritório de contabilidade durante o dia e, à noite, apresentava-se em bares locais cantando músicas sertanejas. Durante 6 meses, ele havia economizado cada centavo que sobrava para realizar seu sonho de conhecer o ídolo que o inspirou a seguir a carreira musical. Você merece, meu filho. Ninguém trabalhou mais duro para isso, respondeu Dona Regina, aproximando-se e sentando-se ao lado do filho. O vínculo de Marcos com a música de Leonardo ia muito além da simples admiração por um artista popular. A música sertaneja havia sido sua companheira nos momentos mais difíceis. Quando sofreu um acidente aos 15 anos que comprometeu permanentemente sua mobilidade, deixando-o dependente de muletas para caminhar. Sabe, mãe, sempre que eu estava no hospital, fazendo aquelas fisioterapias que doíam demais, eu colocava as músicas do Leonardo para tocar nos fones. Era como se cada letra, cada melodia me desse força para continuar, contou Marcos, com os olhos marejados. A conexão havia se fortalecido ainda mais quando, 2 anos após o acidente, Marcos assistiu a uma entrevista onde Leonardo falava sobre as dificuldades que enfrentou em sua própria vida, incluindo a dor da perda do irmão Leandro. A maneira como o cantor falava sobre transformar a dor em arte e seguir em frente apesar dos obstáculos ressoou profundamente no jovem. E agora você vai poder dizer isso pessoalmente a ele, sorriu Dona Regina, apertando carinhosamente a mão do filho. Marcos assentiu, olhando para as muletas apoiadas ao lado de sua cama. Embora tivesse aprendido a lidar com sua condição e levasse uma vida relativamente independente, ele não podia negar que ainda havia momentos de insegurança, especialmente em espaços públicos, onde frequentemente enfrentava olhares de pena ou, pior, de impaciência. Acha que vai dar tudo certo, mãe? O estádio vai estar lotado, vai ter muita gente. Vai dar tudo certo sim, meu filho. Não é a primeira vez que vamos a um show, e esse é especial demais para você se preocupar com essas coisas. Na manhã de sábado, o dia do tão aguardado show, Marcos acordou com o primeiro raio de sol que entrava pela janela de seu quarto. Havia dormido mal, alternando entre sonhos onde conversava longamente com Leonardo e momentos de ansiedade ao imaginar-se na multidão. Cuidadosamente, escolheu suas melhores roupas. Uma camisa xadrez azul que havia comprado especialmente para a ocasião, uma calça jeans nova e um par de botas. Queria estar apresentável para conhecer seu ídolo. Ajustou suas muletas, agora decoradas com adesivos de suas bandas favoritas, uma pequena personalização que transformava algo associado à sua deficiência em uma expressão de sua personalidade. Dona Regina já estava na cozinha, preparando um café reforçado, vestida com uma blusa simples, mas elegante. A viagem de Anápolis até Goiânia levaria cerca de 1 hora, e eles queriam chegar com bastante antecedência para evitar problemas com a acessibilidade. O José já confirmou que vai nos buscar às 2 horas, disse ela, referindo-se ao vizinho que havia se oferecido para levá-los até Goiânia em seu carro. Assim chegamos com tempo de sobra.
Durante o trajeto, Marcos alternava entre momentos de empolgação, cantando as músicas de Leonardo junto com o rádio, e períodos de silêncio contemplativo, como se estivesse ensaiando mentalmente o que diria o cantor no breve encontro após o show. Goiânia já fervilhava com a energia típica de dias de grandes eventos. O show aconteceria no estádio Serra Dourada, um dos maiores da região Centro-Oeste, e milhares de fãs de todos os cantos do Brasil estavam convergindo para a capital goiana. Quando chegaram ao local, ainda faltavam 3 horas para o início do show, mas os arredores do estádio já estavam tomados por vendedores ambulantes, fãs empolgados e longas filas se formando nos portões de entrada. "Olha ali, mãe! Tem uma entrada especial para pessoas com deficiência", apontou Marcos, sentindo um misto de alívio e apreensão. Por um lado, poderia entrar sem enfrentar a multidão. Por outro, teria que passar pelo constrangimento que sempre sentia ao usar esses acessos diferenciados. Aproximando-se da entrada indicada, foram recebidos por um segurança que verificou rapidamente seus ingressos. "VIP, hein? Vocês vão para a área especial próxima ao palco", comentou o homem, com um sorriso gentil, devolvendo os tickets. "Podem seguir por aqui. Vou pedir para alguém acompanhá-los." Uma jovem com o uniforme da produção do evento foi designada para guiá-los. Enquanto caminhavam pelos corredores internos do estádio, Marcos não conseguia conter a emoção de estar cada vez mais próximo de realizar seu sonho. "Vocês têm lugares reservados na primeira fileira da área VIP, bem ao lado do palco", explicou a jovem, conduzindo-os através de uma área onde outras pessoas já se acomodavam. "E depois do show, vocês serão levados para o camarim para o meet and greet com o Leonardo." Marcos sentiu seu coração acelerar. Primeira fileira. Tão perto do palco que poderia ver cada expressão de seu ídolo. O lugar não poderia ser melhor. Ao chegarem à área designada, no entanto, o jovem percebeu alguns olhares de curiosidade e até mesmo de leve incômodo, vindos de outros fãs VIP que já ocupavam seus lugares. Eram principalmente pessoas bem vestidas, algumas com roupas de grife e acessórios caros. Um contraste evidente com as roupas simples, embora cuidadosamente escolhidas, que ele e sua mãe vestiam. "Aqui estão seus lugares", indicou a assistente, apontando para 2 cadeiras na extremidade da primeira fileira. "Tem alguma coisa que precisem antes de eu ir?" "Está tudo perfeito. Muito obrigado", respondeu Marcos, tentando ignorar os sussurros e olhares ao redor enquanto se acomodava, apoiando suas muletas cuidadosamente ao lado da cadeira. Dona Regina, percebendo o desconforto do filho, segurou sua mão firmemente. "Ignore-os. Estamos aqui pelo Leonardo, não por essas pessoas." As horas seguintes passaram lentamente, com o estádio enchendo-se gradualmente. A área VIP, composta principalmente por empresários locais, celebridades regionais e pessoas influentes de Goiânia, tornou-se um pequeno evento social à parte, com muitos conhecidos cumprimentando-se e tirando fotos, enquanto Marcos e sua mãe permaneciam discretamente em seus lugares. Por volta das 8 da noite, as luzes do estádio diminuíram, provocando gritos de entusiasmo da multidão. Uma voz anunciou: "Senhoras e senhores, com vocês, o embaixador da música sertaneja, Leonardo." O estádio explodiu em aplausos quando o cantor surgiu no palco, elegante em seu tradicional chapéu de cowboy e camisa social, saudando o público com aquele sorriso característico que havia conquistado milhões de brasileiros ao longo de décadas de carreira. Para Marcos, o mundo pareceu parar naquele momento. Ali estava o homem cuja voz havia sido sua companhia nas noites de hospital, cujas músicas falavam diretamente à sua alma. O jovem levantou-se, apoiando-se em suas muletas, aplaudindo com entusiasmo, lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto sem que ele sequer percebesse. O show começou com energia, Leonardo apresentando seus maiores sucessos enquanto o público cantava em coro cada letra.
A proximidade do palco permitia que Marcos observasse cada detalhe da performance, cada interação do cantor com os músicos, cada sorriso dirigido à plateia. Durante uma das músicas mais animadas, Marcos, completamente envolvido pelo momento, começou a se movimentar como podia, cantando com toda a alma. Em um movimento mais empolgado, uma de suas muletas escorregou, batendo acidentalmente na pessoa ao seu lado. Um homem de meia idade vestindo um terno caro que parecia deslocado para um show sertanejo. "Ei, cuidado aí!" exclamou o homem, com evidente irritação, afastando-se ostensivamente de Marcos. Se não consegue se controlar, talvez devesse ficar em um lugar especial para pessoas como você. As palavras, ditas em tom alto o suficiente para serem ouvidas pelas pessoas próximas, caíram como um balde de água fria sobre Marcos. O jovem sentiu o rosto queimar de vergonha e constrangimento. "Me desculpe, foi sem querer", murmurou ele, tentando recompor-se. "E Marcos só está aproveitando o show como qualquer pessoa", interveio Dona Regina, com voz firme mas discreta, não querendo criar uma cena maior. O homem bufou, virando-se para uma mulher elegante ao seu lado, provavelmente sua esposa. "É por isso que deveria haver áreas separadas. Pagamos caro por esses ingressos VIP para ter uma experiência exclusiva, não para ficarmos preocupados com acidentes." Outros ao redor, que haviam testemunhado a cena, reagiram de maneiras diversas, alguns com expressões de desaprovação pela atitude do homem, outros com desconfortável silêncio e alguns, infelizmente, com acenos de concordância. Marcos, que momentos antes estava em êxtase, agora sentia-se diminuído, como se não pertencesse àquele lugar. A música continuava. Leonardo cantava a plenos pulmões no palco, mas para o jovem, a magia do momento havia sido temporariamente quebrada. Percebendo a mudança no filho, Dona Regina passou o braço ao redor de seus ombros. "Não deixe que estraguem seu momento, filho. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um." Marcos assentiu, tentando recuperar o entusiasmo, mas o incidente havia deixado uma marca. Ele continuou assistindo ao show, agora mais contido em seus movimentos. A alegria genuína substituída por uma versão mais comedida, mais consciente dos olhares à sua volta. O que ele não sabia, enquanto lutava com seus sentimentos conflitantes, era que aquele pequeno incidente não havia passado despercebido por todos. De seu lugar privilegiado no palco, enquanto cantava uma de suas baladas mais conhecidas, Leonardo havia notado a comoção na primeira fileira da área VIP. Embora continuasse sua performance sem interrupções, algo em seu olhar havia mudado. Uma pequena centelha de atenção direcionada àquele canto específico da plateia, onde um jovem com muletas tentava recuperar o prazer de estar ali. E assim, enquanto o show prosseguia, ninguém poderia prever como esse breve momento de discriminação se transformaria em um dos episódios mais marcantes e emocionantes da carreira do embaixador da música sertaneja brasileira. O show de Leonardo continuava em pleno vapor, com o cantor alternando entre seus sucessos mais animados e baladas românticas que faziam o estádio inteiro cantar em uníssono. Apesar do incidente desagradável, Marcos gradualmente recuperava seu entusiasmo, embora ainda se mantivesse mais comedido em suas reações. Durante uma pausa entre as músicas, enquanto os músicos se preparavam para o próximo bloco de canções, Leonardo caminhou pelo palco, conversando informalmente com o público. Era um dos momentos mais apreciados pelos fãs. Aqueles minutos descontraídos, onde o artista parecia quebrar a barreira entre o palco e a plateia, tornando-se mais próximo, mais humano. "Estou vendo muita gente bonita aqui hoje", comentou Leonardo, com seu característico sotaque goiano. "Gente que veio de longe para estar aqui com a gente. Goiânia sempre me recebe com esse carinho especial."
Caminhando até a borda do palco, o cantor começou a interagir diretamente com os fãs da primeira fileira, apertando algumas mãos, recebendo flores e presentes, trocando breves palavras com aqueles que conseguiam chamar sua atenção. Quando se aproximou da área onde Marcos estava, Leonardo pareceu fazer uma pausa deliberada. Seus olhos, experientes após décadas sob os holofotes, captaram algo além do entusiasmo habitual dos fãs. Notaram o jovem com muletas que, momentos antes, havia sido alvo de comentários discriminatórios. "E você, rapaz, veio de longe para o show?" perguntou Leonardo, agachando-se na beira do palco para ficar mais próximo de Marcos. O jovem, pego de surpresa por ser diretamente abordado por seu ídolo, ficou momentaneamente sem palavras. Dona Regina, ao seu lado, deu-lhe um pequeno empurrão encorajador. Vim de Anápolis", conseguiu finalmente responder Marcos, a voz trêmula de emoção. "Sou seu fã desde criança." Leonardo sorriu, aquele sorriso genuíno que havia conquistado gerações de brasileiros. "Anápolis? É pertinho, mas mesmo assim agradeço o esforço de vir até aqui. Qual seu nome, rapaz?" "Marcos. Marcos Oliveira." "Bem, Marcos Oliveira de Anápolis. Essa próxima música é para você", declarou Leonardo, levantando-se e fazendo um sinal para os músicos. Os primeiros acordes de Pense em Mim, um dos maiores clássicos da dupla Leandro e Leonardo, começaram a tocar, provocando uma explosão de aplausos do público. Era uma das músicas mais emblemáticas do repertório, aquela que muitos consideravam a essência do legado musical dos irmãos. Enquanto cantava, Leonardo manteve contato visual com Marcos diversas vezes, criando uma conexão que fez o jovem sentir-se como se a apresentação fosse um momento íntimo entre ele e seu ídolo, apesar das milhares de pessoas ao redor. O homem que havia feito o comentário depreciativo momentos antes parecia visivelmente desconfortável agora, consciente de que o artista principal havia dado atenção especial justamente à pessoa que ele havia tentado diminuir. Quando a música terminou, Leonardo fez algo inesperado. Em vez de seguir para o próximo número, ele pegou o microfone e disse: "Sabem, a música tem esse poder incrível de unir pessoas. Não importa de onde você vem, quanto dinheiro tem no bolso, como você se veste ou como você anda. Quando a música toca, somos todos iguais." Um silêncio respeitoso tomou conta do estádio, enquanto o cantor continuava: "Vejo muita gente bonita aqui hoje, mas a verdadeira beleza não está nas roupas de marca ou nos carros importados no estacionamento. Está no coração de quem respeita o outro, de quem entende que todos merecemos dignidade." Embora não mencionasse explicitamente o incidente, suas palavras pareciam direcionadas àquela pequena área da plateia. Marcos sentiu os olhos marejarem, não apenas pela emoção de ser notado por seu ídolo, mas pelo gesto de respeito e inclusão que aquelas palavras representavam. O restante do show transcorreu em clima de celebração e união. Após o pequeno discurso de Leonardo, o ambiente na área VIP parecia ter mudado sutilmente. Os olhares de desconforto haviam sido substituídos por expressões mais acolhedoras. E até mesmo o homem que havia feito o comentário ofensivo parecia reflexivo. Quando a última música foi encerrada e Leonardo despediu-se do público sob aplausos ensurdecedores, Marcos estava em êxtase. O show havia superado todas as suas expectativas, mas o melhor ainda estava por vir. O encontro nos bastidores, o momento que ele havia sonhado por tanto tempo. Seguindo as instruções recebidas, Marcos e Dona Regina aguardaram até que um assistente da produção viesse buscá-los para o Meet and Greet. Outros fãs VIP também estavam sendo reunidos para o mesmo momento especial. "Nervoso?" perguntou Dona Regina ao filho, enquanto seguiam o assistente por corredores internos do estádio. "Muito", admitiu Marcos, ajustando o cabelo com a mão livre. "O que eu vou dizer para ele? Apenas seja você mesmo, filho. Diga o que está no seu coração." O espaço reservado para o encontro com os fãs estava organizado em uma sala ampla nos bastidores. Leonardo, ainda com a energia do show,
Conversava animadamente com alguns músicos quando o grupo de fãs VIP começou a entrar. Um a um, os fãs tiravam fotos com o cantor, recebiam autógrafos e trocavam algumas palavras rápidas. O tempo era limitado e havia muitas pessoas para atender. Marcos observava cada interação, sentindo o coração acelerar à medida que sua vez se aproximava. Quando finalmente chegou seu momento, Marcos avançou com suas muletas, um misto de nervosismo e empolgação evidente em seu rosto. Leonardo, ao vê-lo, abriu um largo sorriso de reconhecimento. Marcos de Anápolis, que bom te ver mais de perto, rapaz. Senhor Leonardo, é uma honra enorme conhecê-lo, conseguiu dizer Marcos, a voz embargada pela emoção. Sua música me ajudou em momentos muito difíceis da minha vida. Ao contrário dos encontros anteriores, que haviam sido breves e protocolares, Leonardo pareceu genuinamente interessado em ouvir mais. Mas que momentos foram esses, se não for muito pessoal perguntar? Encorajado, Marcos contou resumidamente sobre o acidente que havia sofrido aos 15 anos, sobre as longas sessões de fisioterapia embaladas pelas músicas de Leonardo, sobre como a história de superação do cantor após a perda do irmão o havia inspirado a não desistir. Quando eu estava no hospital, com dor, pensando que nunca mais seria normal, colocava suas músicas e pensava: se ele conseguiu seguir em frente depois de perder o irmão, eu também posso superar isso, explicou Marcos, com lágrimas nos olhos. Leonardo escutava atentamente, visivelmente tocado pelo relato. Quando Marcos terminou, o cantor fez algo inesperado. Em vez do abraço rápido, protocolar para a foto, ele envolveu o jovem em um abraço demorado e genuíno. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, Marcos, disse Leonardo, com a voz levemente embargada. Quando gravamos essas músicas, nunca sabemos realmente como elas vão tocar as pessoas. Saber que elas te deram força nos momentos difíceis, isso é o maior presente que um artista pode receber. A equipe de produção, percebendo que o encontro estava se estendendo mais que o previsto, fez gestos discretos para indicar que precisavam seguir com os próximos fãs. Leonardo, no entanto, parecia resoluto em dar a Marcos um momento especial. Você toca algum instrumento, Marcos? Perguntou o cantor. Sim, violão. Aprendi sozinho, ouvindo suas músicas. Leonardo sorriu, virando-se para um de seus assistentes. Renato, pode trazer meu violão aqui, por favor? O pedido pegou não apenas Marcos de surpresa, mas toda a equipe de produção. Não estava no protocolo dos meet and greets que o artista tocasse individualmente para os fãs. No entanto, ninguém ousou contestar. Quando o violão chegou, Leonardo sentou-se em uma cadeira próxima e convidou Marcos a sentar-se ao seu lado. Que tal cantarmos juntos um pedacinho de Pense em Mim? Você conhece os acordes? Marcos assentiu, ainda em estado de choque com o que estava acontecendo. Sob os olhares admirados dos outros fãs que aguardavam sua vez e da equipe de produção, Leonardo começou os primeiros acordes da música, cantando suavemente. Após os primeiros versos, ele fez um gesto encorajador para que Marcos se juntasse a ele. Com voz inicialmente hesitante, mas que ganhou confiança à medida que a música avançava, o jovem começou a cantar junto com seu ídolo. Foi um momento de pura magia. O consagrado artista e o jovem fã unindo suas vozes em uma das canções mais emblemáticas da música sertaneja brasileira. Dona Regina, observando a cena, não conseguia conter as lágrimas de emoção. Quando terminaram, os presentes aplaudiram espontaneamente. Leonardo devolveu o violão ao assistente e, voltando-se para Marcos, disse: Você tem talento, rapaz. Não deixe que nada nem ninguém te faça acreditar no contrário. As palavras, ditas de maneira simples mas carregadas de significado, pareciam fazer referência ao incidente na plateia, embora Leonardo não o mencionasse diretamente. Obrigado por isso. Eu nunca vou esquecer, respondeu Marcos, a voz trêmula de emoção.
Antes que se despedissem, Leonardo fez mais um pedido surpreendente à sua equipe. Paula, anota o contato do Marcos aqui. Quero convidá-lo para nosso próximo ensaio quando estivermos em Goiânia novamente. A assistente rapidamente registrou o número de telefone e e-mail de Marcos, que ainda parecia não acreditar no que estava acontecendo. Estaremos de volta em 2 meses para outro show. Vamos combinar, e você vem assistir ao nosso ensaio. Quem sabe até podemos tocar juntos novamente, disse Leonardo, com um sorriso genuíno. Quando finalmente deixaram o camarim, Marcos estava em estado de êxtase. O que já seria um dia inesquecível por si só, havia se transformado em algo transcendental, um momento que mudaria sua vida para sempre. Você viu isso, mãe? Você viu o que aconteceu? Repetia ele, enquanto caminhavam de volta ao estacionamento, ainda tentando processar tudo. Vi sim, meu filho. Vi um homem de verdade, reconhecendo outro homem de verdade, respondeu Dona Regina, com orgulho nos olhos. O que Marcos não sabia era que aquele encontro havia tocado Leonardo de uma maneira igualmente profunda. Após o término de todos os meet and greets, quando finalmente pôde se recolher em seu camarim privativo, o cantor permaneceu pensativo, refletindo sobre o jovem fã e sua história de superação. Paulo Gouveia, empresário e amigo de longa data de Leonardo, notou seu estado contemplativo. Tudo bem? Parece pensativo depois de um show tão energético. Leonardo assentiu, servindo-se de um copo de água. Estou bem, só pensando em algumas coisas. Aquele rapaz com as muletas, a história dele me tocou. Vi que você deu uma atenção especial para ele. Sabe, Paulo, às vezes a gente se perde na rotina, nos compromissos, nos shows lotados e esquece o verdadeiro motivo de fazer música. E então vem alguém como aquele rapaz e te lembra que cada canção pode ser muito mais que entretenimento. Pode ser uma companhia para alguém em momentos difíceis. Pode dar força quando tudo parece impossível. Paulo sorriu, conhecendo bem aquele lado reflexivo do amigo. E o que você está pensando em fazer? Porque conheço esse olhar. Você está tramando alguma coisa. Leonardo sorriu, aquele sorriso característico que indicava que, de fato, uma ideia começava a se formar em sua mente. Ainda não sei exatamente, mas acho que está na hora de usar essa voz que Deus me deu para algo além de cantar sobre amor e saudade. Está na hora de falar sobre respeito, sobre inclusão, sobre ver o ser humano além das aparências. O empresário assentiu, acostumado a ver os projetos de Leonardo evoluírem de ideias vagas para iniciativas concretas. Bem, seja lá o que for, conta comigo. Naquela noite, enquanto voltava para seu hotel após o show, Leonardo fez uma breve publicação em suas redes sociais, uma foto do palco de Goiânia com a legenda: Hoje fui lembrado de que a música pode construir pontes onde existem muros. Obrigado, Goiânia, por mais uma noite especial. E obrigado, Marcos de Anápolis, por me ensinar uma lição valiosa. A publicação, aparentemente simples, gerou imediata curiosidade entre os fãs. Quem seria esse Marcos que havia ensinado uma lição ao embaixador da música sertaneja? O que teria acontecido naquele show em Goiânia? As respostas começariam a surgir nos dias seguintes, quando o vídeo do momento em que Leonardo dedicou "Pense em mim" para Marcos começou a circular nas redes sociais, junto com relatos de pessoas que haviam presenciado tanto o incidente discriminatório quanto a reação do cantor. O que começou como um pequeno gesto de gentileza de um artista para um fã estava prestes a se transformar em algo muito maior. Um movimento que tocaria corações por todo o Brasil e revelaria uma faceta de Leonardo que poucos conheciam. Na manhã seguinte ao show, Marcos acordou em sua cama em Anápolis com a sensação de quem havia vivido um sonho extraordinariamente real. Por alguns segundos, ficou deitado olhando para o teto, perguntando-se se tudo realmente havia acontecido. O show, o encontro com Leonardo, o momento em que cantaram juntos.
Foi apenas quando pegou seu celular e viu as dezenas de notificações em suas redes sociais que a realidade começou a se confirmar. Amigos, conhecidos e até mesmo estranhos estavam marcando-o em publicações relacionadas ao show da noite anterior. "Mãe!" chamou ele, enquanto descia com cuidado as escadas de casa, apoiando-se no corrimão. "Estão falando da gente na internet." Dona Regina, que já estava na cozinha preparando o café da manhã, olhou para o filho com uma mistura de surpresa e preocupação. "Como assim, falando da gente?" Marcos mostrou o celular para a mãe. Uma página de fãs de Leonardo havia publicado um vídeo gravado por alguém da plateia, mostrando o momento em que o cantor havia dedicado "Pense em Mim" a Marcos e feito seu breve discurso sobre respeito e igualdade. A publicação já tinha milhares de curtidas e centenas de comentários. "Meu Deus do céu!" murmurou Dona Regina, ajustando os óculos para ver melhor. "Como descobriram seu nome?" "Acho que foi pelo Instagram. Postei uma foto ontem à noite com a hashtag do show e alguém deve ter reconhecido." Nas horas seguintes, o telefone de Marcos não parou de tocar. Amigos de infância, colegas de trabalho, conhecidos distantes, todos queriam saber detalhes sobre o que havia acontecido no show e nos bastidores. A história estava se espalhando rapidamente, com cada versão acrescentando novos detalhes, alguns precisos, outros nem tanto. Por volta do meio-dia, Marcos recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Alô? Marcos, aqui é Paula, da equipe do Leonardo. Lembra de mim?" O coração do jovem acelerou instantaneamente. "Claro, claro que lembro. Você anotou meu contato ontem." "Isso mesmo. Olha, o Leonardo pediu para eu entrar em contato. Ele viu que a história de vocês está circulando nas redes sociais e queria saber como você está lidando com isso. Ele está preocupado que toda essa exposição possa estar te incomodando." A preocupação genuína de Leonardo tocou Marcos profundamente. Era o tipo de gesto que mostrava o caráter do homem além do artista. "Estou bem, só um pouco surpreso com tudo. Não esperava que fosse ganhar tanta atenção", respondeu Marcos, sinceramente. "Por favor, agradeça ao Leonardo pela preocupação. O que aconteceu ontem mudou minha vida. Ele vai ficar feliz em saber que você está bem. E tem mais uma coisa", continuou Paula, com um tom que sugeria boas notícias. "Leonardo está planejando um projeto especial e gostaria de convidar você para participar. Ele mesmo explicará os detalhes, mas queria saber se você estaria disponível para uma videochamada amanhã por volta das 14h." Marcos quase deixou o telefone cair de emoção. "Claro, claro que estou disponível, mas que tipo de projeto? Prefiro deixar que ele mesmo explique. Vou te enviar o link da chamada por e-mail. Até amanhã, Marcos." Após desligar, Marcos permaneceu imóvel na cozinha, tentando processar o que acabara de ouvir. Um projeto especial com Leonardo, uma videochamada direta com o ídolo, era mais do que jamais poderia ter sonhado. "O que foi, filho? Você está pálido?" perguntou Dona Regina, preocupada. Quando Marcos contou sobre a ligação, sua mãe sentou-se lentamente, igualmente atordoada. "Meu Deus, o que será que ele quer?" "Não faço ideia, mãe, mas seja lá o que for, é a oportunidade da minha vida." No dia seguinte, às 14h em ponto, Marcos estava posicionado em frente ao computador em seu quarto, vestindo sua melhor camisa. Havia passado a manhã organizando o ambiente, garantindo que o fundo da videochamada estivesse apresentável. Até mesmo seus pôsteres de Leonardo haviam sido cuidadosamente ajustados para parecerem uma homenagem respeitosa, não uma obsessão de fã. Quando a chamada começou, o rosto familiar de Leonardo apareceu na tela, com seu característico chapéu de cowboy e um sorriso acolhedor. "Marcos, que bom te ver, rapaz! Como você está?" A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Leonardo tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem confortáveis, como se estivessem conversando com um velho amigo, não com uma das maiores estrelas da música brasileira.
Após alguns minutos de conversa casual, o cantor chegou ao ponto principal. Marcos, vou direto ao assunto. O que aconteceu no show me fez refletir muito. Sua história, sua força, me inspiraram. E também me fizeram pensar em quantas outras pessoas enfrentam preconceito e barreiras todos os dias. Leonardo fez uma pausa, tomando um gole de água antes de continuar. Estou planejando gravar uma música nova. Uma canção que fale sobre superação, sobre enxergar além das aparências, sobre respeito. E gostaria que você participasse desse projeto comigo. Marcos sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Eu? Mas como assim participar? Eu não sou cantor profissional. Sou apenas um músico talentoso que tem uma história importante para contar, completou Leonardo, com firmeza. Não estou pensando em uma participação convencional. Quero que você me ajude a compor essa música, a contar essa história. E sim, quero sua voz nela também. A proposta era tão inesperada, tão além de qualquer coisa que Marcos pudesse ter imaginado, que ele ficou momentaneamente sem palavras. Sei que é muita coisa para absorver de uma vez, continuou Leonardo, compreensivo. Não precisa responder agora. Pense com calma. Converse com sua família. Não preciso pensar, interrompeu Marcos, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso determinado. É o maior sim da minha vida. Leonardo sorriu, claramente satisfeito com a resposta. Ótimo. Vamos começar a trabalhar nisso o quanto antes. Minha equipe entrará em contato para acertarmos os detalhes logísticos. Vamos precisar que você venha a São Paulo por algumas semanas para trabalharmos juntos no estúdio. A menção a São Paulo trouxe Marcos de volta à realidade. Havia questões práticas a considerar: seu trabalho, hospedagem, despesas, acessibilidade. Como se lesse seus pensamentos, Leonardo acrescentou: não se preocupe com nada, tudo será providenciado, transporte, hospedagem, tudo o que for necessário para que você esteja confortável. E quanto ao seu trabalho, se precisar de alguma carta ou contato formal da nossa parte, é só dizer. Após acertarem alguns detalhes preliminares, a chamada foi encerrada com a promessa de que a equipe de Leonardo entraria em contato nos próximos dias com informações mais específicas. Marcos mal podia acreditar no que havia acabado de acontecer. Em questão de minutos, sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. De um jovem comum de Anápolis, trabalhando em um escritório de contabilidade e tocando em bares locais nas noites de fim de semana, ele estava prestes a se tornar colaborador de uma das maiores estrelas da música brasileira. Nas semanas seguintes, tudo aconteceu em um ritmo vertiginoso. A equipe de Leonardo providenciou cada detalhe da viagem de Marcos a São Paulo, desde passagens aéreas adaptadas às suas necessidades até um apartamento temporário completamente acessível próximo ao estúdio onde trabalhariam. O escritório de contabilidade onde Marcos trabalhava, longe de criar obstáculos, concedeu-lhe uma licença especial, orgulhosos de terem um funcionário envolvido em um projeto com Leonardo. O dono do escritório, Sr. Gomes, era ele próprio um grande fã do cantor sertanejo. Quando finalmente chegou a São Paulo, Marcos foi recebido no aeroporto por Paula, a mesma assistente que havia facilitado seu encontro com Leonardo após o show em Goiânia. "Bem-vindo a São Paulo, Marcos", cumprimentou ela, calorosa. Leonardo pediu desculpas por não poder vir pessoalmente te receber. Ele está finalizando uma reunião no estúdio, mas nos encontrará lá diretamente. A capital paulista, com seus arranha-céus, trânsito intenso e ritmo acelerado, era um contraste gritante com a pacata Anápolis. Marcos observava tudo pela janela do carro com um misto de fascínio e apreensão. "Primeira vez em São Paulo?" perguntou Paula, notando seu olhar. "Sim, é impressionante. Um pouco assustador também." Paula sorriu, compreensiva. "No começo, é assim mesmo."
Mas você vai se acostumar rapidamente. E qualquer coisa que precisar, estamos aqui para ajudar. O estúdio estava localizado em um prédio discreto no bairro de Pinheiros, sem qualquer indicação externa de que ali funcionava um dos mais respeitados espaços de gravação do país. Dentro, no entanto, a infraestrutura era de primeira linha, equipamentos de última geração, acústica impecável e um ambiente acolhedor que misturava profissionalismo e criatividade. Leonardo estava esperando na sala principal, conversando animadamente com alguns músicos. Ao ver Marcos entrar, abriu um largo sorriso e veio recebê-lo com um abraço caloroso. Marcos, que bom que chegou bem. Como foi a viagem? Tudo tranquilo? Os dias seguintes foram intensos e transformadores. Leonardo havia reservado o estúdio exclusivamente para o projeto, sem a pressão de prazos impositivos ou interferências externas. Queria que o processo criativo fluísse naturalmente, respeitando o tempo necessário para que a mensagem da canção se desenvolvesse de maneira autêntica. A dinâmica de trabalho surpreendeu Marcos positivamente. Longe de ser apenas um figurante no projeto, ele se viu tratado como um verdadeiro colaborador criativo. Leonardo ouvia atentamente suas ideias, valorizava suas contribuições e frequentemente expressava admiração por sua sensibilidade musical. Você tem um talento natural para melodias, Marcos, comentou o cantor em um dos primeiros dias de trabalho, após ouvir uma sequência de acordes que o jovem havia criado. Essa progressão tem alma, tem sentimento. Aos poucos, a canção começou a tomar forma. Intitulada Além do Olhar, a composição falava sobre enxergar além das aparências, sobre como as verdadeiras limitações não estão nos corpos, mas nas mentes fechadas para a diversidade humana. A letra, escrita em conjunto por Leonardo e Marcos, misturava elementos autobiográficos do jovem com a sabedoria de vida do cantor experiente. Durante o processo de composição, Leonardo fez questão de incluir outros músicos com deficiência no projeto. Convidou um baterista cego, uma tecladista com paralisia cerebral e um produtor musical cadeirante para participarem das gravações. Quero que este projeto seja verdadeiramente inclusivo, não apenas na mensagem, mas na prática, explicou ele para Marcos. Dar visibilidade a talentos que muitas vezes são ignorados pela indústria. A notícia de que Leonardo estava trabalhando em um projeto especial com foco em inclusão começou a circular nos meios musicais e rapidamente chegou à imprensa. Alguns veículos tentaram obter detalhes exclusivos, mas o cantor mantinha discrição, preferindo que o trabalho falasse por si quando estivesse pronto. Em uma tarde particularmente produtiva, enquanto finalizavam os arranjos da canção, Leonardo recebeu uma ligação que parecia importante. Após alguns minutos de conversa, desligou com uma expressão pensativa. Era da produção do Festival Sertanejo Brasil, explicou ele para Marcos. É um dos maiores eventos de música sertaneja do país. Acontece daqui a 3 semanas em Barretos. Eles querem que eu faça uma apresentação especial. Marcos assentiu, conhecendo bem a importância do festival. Vai ser ótimo para divulgar seu novo álbum. Leonardo sorriu, com aquele brilho nos olhos que Marcos já havia aprendido a reconhecer. O brilho que surgia quando uma nova ideia tomava forma em sua mente. Na verdade, estava pensando em algo diferente. E se usássemos essa oportunidade para apresentar Além do Olhar pela primeira vez, você e eu, no palco principal do Festival Sertanejo Brasil? Marcos empalideceu. Eu, no palco, com você, em Barretos? Exatamente. Não consigo pensar em um lugar melhor para lançar essa mensagem. O festival reúne pessoas de todo o Brasil, de todas as classes sociais. Seria poderoso. A ideia era simultaneamente aterrorizante e eletrizante para Marcos. Uma coisa era gravar em estúdio, outra completamente diferente era se apresentar ao vivo diante de dezenas de milhares de pessoas. Não sei se consigo, Leonardo. Nunca cantei para mais de 100 pessoas em um bar. O cantor colocou a mão no ombro do jovem,
em um gesto paternal. Entendo seu medo, Marcos, mas acredito em você. Vi seu talento, sua paixão pela música. E, principalmente, vi sua coragem de enfrentar desafios muito maiores que um palco. A confiança de Leonardo era contagiante. Depois de algumas horas de conversa franca sobre medos e possibilidades, Marcos finalmente concordou. Cantaria no Festival Sertanejo Brasil, ao lado de seu ídolo, apresentando uma música que haviam composto juntos. As 3 semanas seguintes foram dedicadas não apenas a finalizar a gravação da canção, mas também a preparar Marcos para sua primeira grande apresentação. Leonardo contratou professores de canto e performance para trabalhar com o jovem, ajudando-o a desenvolver técnicas para controlar o nervosismo e projetar sua voz adequadamente em um espaço aberto. Lembre-se, não é só sobre técnica, aconselhava Leonardo durante os ensaios. É sobre sentir a música, conectar-se com ela e deixar que essa emoção chegue ao público. À medida que o grande dia se aproximava, a ansiedade de Marcos aumentava proporcionalmente. Não era apenas o medo natural de estrear em um palco tão importante, mas também a consciência do que aquele momento representava, uma oportunidade de usar sua própria história para inspirar outras pessoas com deficiência, para mostrar que limitações físicas não definem o potencial humano. Na véspera da apresentação, após um longo dia de ensaios, Leonardo encontrou Marcos sozinho na varanda do hotel em Barretos, contemplando o céu estrelado do interior paulista. Nervoso? Perguntou o cantor, sentando-se ao lado do jovem. Apavorado seria uma descrição mais precisa, admitiu Marcos, com um sorriso tenso. Leonardo riu, compreensivo. Sabe, mesmo depois de tantos anos de carreira, ainda sinto um frio na barriga antes de subir no palco. É normal, é até bom, mostra que você se importa. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas observando as estrelas. Foi Marcos quem finalmente quebrou o silêncio. Por que você está fazendo tudo isso, Leonardo? Por mim, por esse projeto? Você já tem uma carreira consolidada. Não precisava se envolver com alguém como eu. O cantor ponderou a pergunta por alguns instantes antes de responder. Talvez porque, ao longo dos anos, percebi que a fama, o dinheiro, os shows lotados, nada disso tem sentido se não for usado para algo maior que nós mesmos. Leonardo fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas para expressar um pensamento profundo. Quando perdi meu irmão Leandro, algo mudou dentro de mim. Percebi que nosso tempo aqui é limitado. E o que realmente importa é o impacto que causamos na vida das pessoas. Esse projeto, trabalhar com você, me reconectou com o verdadeiro propósito da música. Tocar corações, transformar realidades, construir pontes onde existem muros. As palavras de Leonardo ressoaram profundamente em Marcos. Era exatamente essa autenticidade, essa dimensão humana além da celebridade, que sempre o havia atraído na música do artista. Obrigado, disse ele simplesmente, sabendo que nenhuma elaboração seria necessária. Leonardo entenderia a profundidade daquele agradecimento. Na noite seguinte, o Parque do Peão, em Barretos, estava completamente lotado para o ponto alto do Festival Sertanejo Brasil. O público, estimado em mais de 50 mil pessoas, aguardava ansiosamente a apresentação de Leonardo, anunciada como especial nos materiais promocionais, embora sem detalhes específicos sobre o que tornaria aquele show diferente dos demais. Nos bastidores, Marcos tentava controlar a respiração enquanto observava pela fresta da cortina a multidão impressionante que se estendia até onde a vista alcançava. Respira fundo, aconselhou Leonardo, ajustando seu característico chapéu de cowboy. Quando estiver lá em cima, olhe para mim se sentir-se perdido. Estarei ao seu lado o tempo todo. O apresentador do festival anunciou Leonardo com entusiasmo, provocando uma explosão de aplausos e gritos. O cantor subiu ao palco sozinho, recebendo o carinho do público com seu carisma habitual.
Após interpretar alguns de seus maiores sucessos, Leonardo fez uma pausa e aproximou-se do centro do palco com uma expressão mais séria. Amigos de Barretos e de todo o Brasil, quero compartilhar algo especial com vocês hoje, começou ele, enquanto a multidão silenciava gradualmente para ouvi-lo. Há algumas semanas, durante um show em Goiânia, conheci uma pessoa que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Um jovem talentoso que me ensinou sobre coragem, sobre superação, sobre enxergar além das aparências. Leonardo fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras que transmitiam o festival ao vivo para todo o país. Juntos, compusemos uma canção que fala sobre isso, sobre como as verdadeiras limitações não estão nos corpos, mas nas mentes e corações fechados para a diversidade humana. E hoje quero apresentá-la pela primeira vez, não sozinho, mas ao lado deste jovem extraordinário. Virando-se para a lateral do palco, Leonardo estendeu o braço em um gesto convidativo. Senhoras e senhores, com vocês, Marcos Oliveira. Um assistente de palco ajudou Marcos a subir os poucos degraus e o jovem avançou com suas muletas, sob aplausos inicialmente educados, mas que rapidamente se transformaram em uma ovação calorosa à medida que o público compreendia o significado daquele momento. Os primeiros acordes de Além do Olhar começaram a soar, com uma introdução que mesclava elementos tradicionais do sertanejo com uma modernidade que ampliava seu apelo. Leonardo começou a cantar o primeiro verso, sua voz experiente preenchendo o estádio com emoção palpável. Quando chegou o momento de Marcos entrar, um breve instante de hesitação passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituído por uma determinação serena. Sua voz, inicialmente tímida, ganhou força e confiança à medida que a canção avançava. O refrão, cantado em dueto pelos dois, trazia a essência da mensagem. Além do olhar, existe um ser, além do corpo, uma alma a florescer. Não são as pernas que te fazem caminhar, é a força do sonho a te guiar. À medida que a música progredia, algo extraordinário começou a acontecer no público. Pessoas acendiam as lanternas de seus celulares, criando um mar de luzes que se movia ao ritmo da canção. Alguns choravam abertamente, outros abraçavam-se, tocados pela mensagem e pela cena que testemunhavam. Um jovem com deficiência dividindo o palco de igual para igual com uma das maiores estrelas da música brasileira. Quando a canção terminou, o silêncio perdurou por um segundo. Aquele momento raro em que uma multidão inteira é tocada simultaneamente de maneira tão profunda que precisa de um instante para processar o que sentiu. E então, como uma onda, veio a explosão de aplausos, gritos e assobios que pareciam não ter fim. Leonardo abraçou Marcos longamente, ambos visivelmente emocionados. Você conseguiu, cara. Você arrasou, disse ele ao ouvido do jovem. O que nenhum dos dois poderia prever naquele momento era o impacto que aquela apresentação teria nos dias e semanas seguintes. Transmitida ao vivo pela televisão e rapidamente viralizada nas redes sociais, a performance de O Além do Olhar transcendeu o universo da música sertaneja, tornando-se um fenômeno cultural e social. Matérias em jornais e revistas contavam a história completa, desde o incidente de discriminação no show em Goiânia até a parceria criativa que resultou naquela canção poderosa. Marcos, de desconhecido admirador de Leonardo, transformou-se em um símbolo de superação e talento, recebendo convites para entrevistas e participações em programas de TV. Mais importante que a repercussão midiática, no entanto, foram os depoimentos que começaram a surgir. Pessoas com deficiência de todo o Brasil relatando como se sentiram representadas e inspiradas ao ver Marcos no palco. Pais compartilhando como a canção havia ajudado seus filhos a enfrentarem o bullying na escola. Educadores utilizando a história como exemplo em aulas sobre respeito à diversidade. De Além do Olhar, rapidamente alcançou o topo das plataformas de streaming, com milhões de reproduções em poucos dias.
longe de ser apenas mais um sucesso comercial. Porém, a canção estava catalisando conversas importantes sobre inclusão e acessibilidade no país. Leonardo, fiel ao seu compromisso, anunciou que todos os lucros da música seriam destinados a projetos que promovessem a acessibilidade na educação musical para pessoas com deficiência. A música deve ser para todos, declarou ele em uma coletiva de imprensa, e estamos apenas começando este trabalho. Para Marcos, a transformação era ainda mais profunda e pessoal. O jovem que antes se sentia frequentemente diminuído por olhares de pena ou impaciência, agora era reconhecido por seu talento, por sua voz, por sua história. As muletas, antes vistas por muitos como um símbolo de limitação, tornaram-se parte de uma narrativa de superação que inspirava milhares. Em uma tarde tranquila, algumas semanas após a apresentação em Barretos, Leonardo e Marcos encontraram-se para um café na varanda da fazenda do cantor, nos arredores de Goiânia. Era um momento raro de calmaria em meio à tempestade de eventos, entrevistas e compromissos que se seguiram ao sucesso de Além do Olhar. E agora, Marcos, quais são seus planos? Perguntou Leonardo, enquanto observavam o pôr do sol tingir o horizonte do cerrado com tons alaranjados. Marcos refletiu por alguns instantes antes de responder. Quero continuar na música, mas de uma forma que faça diferença. Talvez trabalhar com jovens com deficiência, mostrar que eles também podem encontrar na arte um caminho de expressão e realização. Leonardo sorriu, aprovador. Sabe o que mais admiro em você? Não é apenas seu talento ou sua história de superação. É como você transformou uma experiência negativa em algo que beneficia outros. Isso é raro, Marcos. É especial. O que havia começado como um ato de discriminação em um show de Leonardo transformara-se em um movimento de inclusão e conscientização que tocava corações por todo o Brasil. Era uma prova viva de que, às vezes, as respostas mais poderosas à intolerância não vêm do confronto ou da retaliação, mas da capacidade humana de transformar dor em arte, exclusão em acolhimento, muros em pontes. E enquanto o sol se punha no horizonte goiano, Leonardo e Marcos compartilhavam não apenas o silêncio contemplativo de duas almas conectadas pela música, mas também a certeza de que estavam apenas no começo de uma jornada que continuaria a inspirar e transformar vidas por muito tempo. 6 meses haviam se passado desde a histórica apresentação no Festival Sertanejo Brasil. O impacto inicial de Além do Olhar havia se transformado em algo mais profundo e duradouro, um movimento que continuava a crescer e se ramificar de maneiras que nem Leonardo nem Marcos poderiam ter previsto. Em uma manhã ensolarada de sábado, Marcos caminhava cuidadosamente pelos corredores de um centro cultural na periferia de Goiânia. O local, antes um galpão abandonado, havia sido completamente reformado nos últimos meses e agora abrigava o Instituto Além do Olhar, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer formação musical gratuita para pessoas com deficiência. As paredes, recém-pintadas em cores vibrantes, exibiam fotografias de alunos em diferentes atividades musicais, alguns em cadeiras de rodas tocando instrumentos adaptados, outros com deficiência visual aprendendo através do tato e da audição. Jovens com síndrome de Down participando de oficinas de percussão. O que você acha? Ficou como imaginávamos? Perguntou Marcos a Leonardo, que caminhava ao seu lado, observando cada detalhe do espaço com visível satisfação. Ficou muito além, Marcos, muito além, respondeu o cantor genuinamente emocionado. O Instituto era a materialização do sonho que haviam começado a construir logo após o sucesso de Além do Olhar. Com os recursos arrecadados com a música, somados a doações de empresas e outros artistas que se sensibilizaram com a causa, haviam conseguido criar um espaço verdadeiramente inclusivo,
onde a música servia como ferramenta de desenvolvimento, autoexpressão e inclusão social. Marcos, que inicialmente imaginava apenas contribuir com o projeto, acabara assumindo o papel de diretor artístico do Instituto, deixando seu antigo emprego no escritório de contabilidade para dedicar-se integralmente à nova missão. Sua própria história de superação e sua jornada ao lado de Leonardo o qualificavam de maneira única para inspirar e orientar outros jovens com deficiência interessados em música. Os equipamentos para o estúdio de gravação chegam na próxima semana, comentou Marcos, consultando seu tablet enquanto percorriam as instalações. E já temos mais de 200 inscritos para as primeiras turmas. Leonardo assentiu, impressionado com a eficiência e dedicação com que Marcos havia abraçado o projeto. Em poucos meses, o jovem tímido de Anápolis havia se transformado em um líder confiante e visionário, capaz de inspirar outros não apenas por sua história, mas por suas ações concretas. E como está a parceria com as escolas públicas? Perguntou o cantor, referindo-se a uma das iniciativas mais ambiciosas do Instituto. Levar oficinas sobre inclusão através da música para escolas da rede pública, alcançando crianças e adolescentes em formação. Melhor do que esperávamos. Já temos acordo com a Secretaria Estadual de Educação e 20 escolas confirmadas para o primeiro semestre. A ideia é abordar o tema da inclusão de forma lúdica e artística, desmistificando a deficiência e combatendo o bullying desde cedo. Enquanto conversavam, foram interrompidos por um grupo de jovens que participariam da inauguração oficial do Instituto, marcada para aquela tarde. Entre eles estava Juliana, uma adolescente de 16 anos com paralisia cerebral, que havia se tornado uma das primeiras alunas durante a fase piloto do projeto. Senhor Leonardo, Senhor Marcos, podemos mostrar o que preparamos para hoje? Perguntou ela, com evidente entusiasmo, sua fala ligeiramente comprometida pela condição, mas perfeitamente compreensível. Leonardo sorriu, encantado com a energia da jovem. Claro que podem. Estamos ansiosos para ver. Juliana e seus colegas conduziram Leonardo e Marcos até o auditório principal, onde instrumentos musicais estavam organizados no palco. Com visível orgulho, os jovens tomaram suas posições, alguns em cadeiras de rodas, outros com diferentes tipos de deficiência, mas todos unidos pela música. Sob a regência de Juliana, o grupo apresentou uma versão emocionante de Além do Olhar, arranjada especialmente para aquela formação instrumental diversificada. A execução não era tecnicamente perfeita, mas carregava uma emoção e autenticidade que compensavam qualquer imperfeição. Leonardo observava, visivelmente emocionado. Ao seu lado, Marcos não conseguia conter as lágrimas. Ver aqueles jovens, que há poucos meses talvez nem sonhassem em fazer música, agora interpretando com tanta paixão a canção que havia mudado suas próprias vidas, era uma experiência profundamente comovente. Quando a apresentação terminou, os aplausos foram efusivos e genuínos. Leonardo abraçou cada um dos jovens músicos, dedicando tempo para conversar individualmente, interessado em suas histórias e aspirações. Vocês são o verdadeiro significado dessa música, disse ele ao grupo. São a prova viva de que não existem limites para quem tem paixão e determinação. Após o ensaio, enquanto os jovens retornavam aos últimos preparativos para a cerimônia oficial, Leonardo e Marcos dirigiram-se à pequena cafeteria do Instituto, um espaço acolhedor projetado para ser um ponto de encontro e socialização. Sabe, Marcos, quando começamos isso tudo, eu imaginava que estaríamos fazendo algo bom, algo importante, comentou Leonardo, enquanto se serviam de café. Mas confesso que não tinha ideia da dimensão que tomaria. Era verdade. O que começara como uma resposta a um ato de discriminação havia se desdobrado em um movimento muito maior. Além do Olhar, não era mais apenas uma canção,
mas um símbolo de inclusão e respeito à diversidade que havia inspirado iniciativas semelhantes em várias partes do Brasil. Outros artistas, influenciados pelo exemplo de Leonardo, começaram a abordar o tema em suas próprias músicas e a incluir pessoas com deficiência em seus videoclipes e apresentações. Festivais e casas de shows passaram a dar mais atenção à acessibilidade de seus espaços. O debate sobre inclusão ganhou novos fóruns e perspectivas. É como você sempre diz, Leonardo, a música tem esse poder de transformar realidades, respondeu Marcos, pensativo. Mas acho que o maior impacto vem do exemplo. Quando alguém com sua influência decide usar sua voz para uma causa como essa, as pessoas prestam atenção. Não subestime seu próprio papel nisso tudo, retrucou Leonardo, com um sorriso sincero. E foi sua coragem de enfrentar aquela situação com dignidade que inspirou tudo isso. Eu apenas amplifiquei uma mensagem que você já carregava. Enquanto conversavam, foram interrompidos pela chegada de Dona Regina, mãe de Marcos, que havia se mudado para Goiânia para estar mais próxima do filho e ajudar voluntariamente no instituto. Vocês precisam ver o que está acontecendo lá fora, disse ela, com os olhos brilhando de emoção. Tem uma fila enorme se formando para a inauguração. E não são só pessoas com deficiência. Tem gente de todos os tipos, famílias inteiras. Leonardo e Marcos trocaram olhares satisfeitos. Essa era exatamente a visão que haviam tido para o Instituto. Um espaço que não segregasse, mas que promovesse o encontro, o diálogo, a compreensão mútua entre pessoas com e sem deficiência, unidos pela linguagem universal da música. A cerimônia de inauguração do Instituto Além do Olhar estava marcada para as 15h. À medida que o horário se aproximava, personalidades de diversos setores começaram a chegar. Artistas, políticos, empresários, educadores, representantes de organizações voltadas para pessoas com deficiência. Mas a maior parte do público era composta por pessoas comuns, muitas delas inspiradas pela história de Marcos ou pela mensagem da canção que havia originado tudo aquilo. Entre os convidados especiais, uma presença chamou a atenção particular de Marcos. Caminhando discretamente, um tanto deslocado em meio à multidão, estava um homem de meia idade em traje social, o mesmo que havia feito o comentário discriminatório durante o show em Goiânia 6 meses antes. Notando a expressão surpresa de Marcos, Leonardo explicou: "Convidei o senhor Ricardo pessoalmente. Achei importante que ele visse os frutos que nasceram daquele momento difícil." "Como você o encontrou?" perguntou Marcos, genuinamente curioso. "Ele me procurou, na verdade. Algumas semanas depois do lançamento de Além do Olhar, recebi uma carta dele, uma carta manuscrita, imagine só nos tempos de hoje. Uma carta sincera, pedindo desculpas não só a mim, mas principalmente a você." Marcos observou o homem à distância, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não havia raiva ou ressentimento. Esses sentimentos haviam sido transformados há muito tempo em energia criativa. Havia, talvez, uma curiosidade genuína sobre a jornada que havia levado aquela pessoa a estar ali naquele dia. "Acho que devo falar com ele", decidiu Marcos, após alguns instantes de reflexão. "Só se você se sentir confortável", ressalvou Leonardo. "Não há obrigação nenhuma." Marcos sorriu, seguro de sua decisão. "Não é uma obrigação. É uma oportunidade para ambos." Apoiando-se em suas muletas, Marcos atravessou o pátio em direção ao homem, que parecia cada vez mais desconfortável à medida que o reconhecia. "Senhor Ricardo", cumprimentou Marcos, estendendo a mão. "Sou Marcos Oliveira. Obrigado por vir hoje." O homem hesitou por um instante antes de apertar a mão estendida. Seu rosto revelava um evidente constrangimento misturado com surpresa pela abordagem direta. "Senhor Marcos, eu não esperava que viesse falar comigo. Depois do que aconteceu, do que eu disse, foi há muito tempo", interrompeu Marcos,
com um sorriso genuíno. E olhe o que nasceu daquele momento. Às vezes, as coisas mais difíceis de nossa vida se transformam nas mais significativas. Ricardo parecia emocionado, lutando para encontrar as palavras certas. Depois de ver você no palco com Leonardo, de ouvir aquela música, percebi o quanto meu comentário havia sido mesquinho, o quanto eu estava errado. Pedi desculpas por carta, mas precisava vir pessoalmente, ver com meus próprios olhos o que vocês construíram. A conversa foi interrompida pelo anúncio de que a cerimônia oficial estava prestes a começar. Marcos convidou Ricardo a acompanhá-lo até a área reservada para convidados especiais. Um gesto simbólico de reconciliação que não passou despercebido por aqueles que conheciam a história completa. A cerimônia de inauguração foi emocionante e inspiradora. Após os discursos oficiais de autoridades e patrocinadores, chegou o momento mais aguardado, a apresentação musical que reuniria Leonardo, Marcos e os jovens alunos do Instituto em uma versão especial de Além do Olhar. Antes de iniciar a performance, Leonardo tomou o microfone para algumas palavras. Há pouco mais de 6 meses, um incidente desagradável em um dos meus shows poderia ter sido apenas isso. Um momento ruim, logo esquecido. Mas graças à dignidade e à força de um jovem chamado Marcos Oliveira, aquele momento se transformou no início de algo muito maior. O cantor fez uma pausa, seu olhar percorrendo o público atento antes de continuar. O instituto que inauguramos hoje não é apenas um espaço para ensinar música a pessoas com deficiência. É um lugar para mostrarmos que a verdadeira inclusão acontece quando reconhecemos o valor único de cada ser humano, quando derrubamos as barreiras não apenas físicas, mas principalmente aquelas que existem em nossas mentes e corações. Leonardo então convidou Marcos ao palco, onde foram acompanhados pelos jovens alunos do Instituto. Juntos, em uma formação que mesclava músicos profissionais e iniciantes, pessoas com e sem deficiência, iniciaram uma versão emocionante de Além do Olhar. A performance transcendeu a mera execução musical para tornar-se um momento de profunda conexão humana. Cada nota, cada verso parecia carregado de significados que ressoavam de maneira única para cada pessoa presente. Quando a música terminou, o silêncio reverente que precedeu os aplausos era testemunho do impacto emocional daquele momento. Não eram apenas palmas de apreciação artística, mas uma celebração coletiva de um ideal de sociedade mais inclusiva e respeitosa. Nos meses e anos que se seguiram, o Instituto Além do Olhar continuou a crescer e expandir sua atuação. De um projeto inicial focado em Goiânia, evoluiu para uma rede de centros culturais inclusivos em várias cidades brasileiras, sempre mantendo seus princípios fundamentais: acessibilidade, respeito à diversidade e a crença no poder transformador da arte. Leonardo, fiel ao seu compromisso com a causa, continuou como principal padrinho e apoiador do projeto, dedicando parte significativa de seu tempo e recursos para garantir sua sustentabilidade e crescimento. Mais do que um patrocinador distante, manteve-se envolvido ativamente, participando de eventos, visitando os diversos centros e, principalmente, usando sua influência para ampliar o alcance da mensagem de inclusão. Marcos, por sua vez, encontrou na direção do Instituto sua verdadeira vocação. O jovem que antes se definia principalmente por sua limitação física, agora era reconhecido como um líder inspirador, um educador talentoso e um exemplo vivo de como adversidades podem ser transformadas em propósito de vida. 3 anos após a inauguração do primeiro centro em Goiânia, o Instituto Além do Olhar foi reconhecido com um importante prêmio internacional de direitos humanos, consolidando-se como uma referência em projetos de inclusão através da arte. Na cerimônia de premiação, realizada em Nova York, Marcos representou o Instituto acompanhado por Leonardo. Em seu discurso de agradecimento,
O jovem que um dia havia sido discriminado em um show de música sertaneja resumiu a jornada extraordinária que haviam percorrido. Há pouco mais de 3 anos, enfrentei um momento de discriminação que poderia ter me deixado amargo e ressentido. Em vez disso, graças à sensibilidade e à generosidade de um grande artista chamado Leonardo, aquele momento se transformou no catalisador de um movimento que já mudou milhares de vidas. Marcos fez uma pausa, olhando diretamente para Leonardo na primeira fila. Antes de continuar, o que aprendemos nessa jornada é que a verdadeira inclusão não é apenas sobre rampas, elevadores ou políticas públicas, embora tudo isso seja essencial. É sobre reconhecer o valor único de cada ser humano, sobre criar espaços onde todos possam desenvolver seus talentos e contribuir com sua perspectiva única para o mundo. E, principalmente, é sobre transformar experiências negativas em oportunidades de crescimento e conexão humana. As palavras de Marcos ressoaram muito além daquela sala de premiação, sendo reproduzidas em jornais, revistas e redes sociais em todo o mundo. A história do cantor sertanejo e do jovem fã discriminado, que juntos haviam transformado um momento de intolerância em um movimento de inclusão, inspirava pessoas em contextos completamente diferentes a buscarem suas próprias formas de criar pontes onde antes existiam muros. Em uma tarde tranquila, cerca de um mês após retornarem da premiação em Nova York, Leonardo e Marcos encontravam-se na varanda da fazenda do cantor, nos arredores de Goiânia, o mesmo local onde, anos antes, haviam conversado sobre o futuro enquanto observavam o pôr do sol no cerrado. Se alguém me dissesse naquele dia do show o que aconteceria depois, eu jamais acreditaria, comentou Marcos, observando o horizonte. Leonardo sorriu, aquele sorriso sereno que carregava a sabedoria de décadas de vida. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Como um momento que parecia tão negativo se transformou em algo tão maior e mais significativo do que poderíamos imaginar. É como diz aquela frase, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa, refletiu Marcos. O cantor assentiu, pensativo. E no final, quem mais ganhou com tudo isso fui eu. Conhecer você, trabalhar nesse projeto, ver o impacto na vida de tantos jovens, me reconectou com o verdadeiro propósito da minha música, da minha voz. Os dois permaneceram em silêncio por alguns momentos, contemplando não apenas o espetáculo natural do pôr do sol no cerrado, mas também a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Uma jornada que começara com um ato de discriminação e florescera em um movimento de transformação social que continuava a espalhar suas sementes pelo Brasil e além. Naquela tarde tranquila, enquanto o dia cedia lugar à noite, Leonardo e Marcos compartilhavam mais do que um momento de contemplação. Compartilhavam a certeza de que as maiores transformações frequentemente nascem de pequenos gestos, de escolhas cotidianas, da decisão consciente de responder à intolerância não com mais intolerância, mas com empatia, criatividade e amor. E assim, o que poderia ter sido apenas mais um incidente triste em um show de música, tornou-se um capítulo inspirador na história de 2 homens que, cada um à sua maneira, haviam aprendido a enxergar verdadeiramente além do olhar.